Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, hoje é dia de Vascão. Enquanto uns tentam se matar lá no calabouço, querendo poder a todo custo, o Vasco entra em campo hoje contra o Sport, fora de casa, para tentar sair da zona do rebaixamento e pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar disso. Também vamos falar aí do pedido negado pela juíza ao Levenciano aí, querendo que acontecesse a anulação dessa eleição de hoje e a confirmação das eleições do dia 7. Vamos falar disso e também vamos falar aí do time que pode entrar em campo hoje e onde você vai poder acompanhar aí, assistir o jogão do Vasco contra o Sport. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal como de costume, só clicar aí embaixo no inscreva-se se você é novo, se você já tá aqui, compartilha com seus amigos aí vascaínos, traz mais torcedores pro nosso canal. A gente agora quer chegar a 130 mil inscritos, dá essa força aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. E também se inscreve no meu novo canal Passado Vascaíno, o link tá aqui na descrição, já tem 2 vídeos lá, muito interessante no nosso canal. A gente tá com esse projeto novo aí, dá essa moral, dá essa força aí pra gente continuar crescendo também aqui dentro do YouTube. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Sport hoje fora de casa pelo Campeonato Brasileiro às 4h30 da tarde. O Vasco tenta aí sair da zona do rebaixamento, está numa péssima fase, perdendo todos os jogos que joga pelo Brasileirão. Ganhou só na Sul-Americana, mas já tem 9 jogos que o Vasco não vence pela competição nacional. Isso é inadmissível, um clube da grandeza do Vasco não pode passar por isso. E se continuar dessa maneira, o Vasco certamente será rebaixado para a Série B. E a gente sabe que essa politicagem vem interferindo demais aí no Vasco, não somente no clube, mas também nos jogadores dentro de campo, né? A gente viu isso no jogo contra o Palmeiras. Muitos jogadores dispersos, você via assim, uma coisa horrorosa até mesmo de assistir. O Vasco não conseguiu chutar gol contra o Palmeiras no primeiro tempo, foi uma vergonha aquele jogo. E na minha opinião, se o Vasco jogar dessa mesma maneira hoje contra o Sport, vai perder. O Sport, lógico, não é maior do que o Vasco, mas está na frente do Vasco e tem um time um pouquinho melhor do que o Vasco nessa temporada e está um pouco mais encaixado, né? O problema do Vasco é que os jogadores não desenvolvem, cara. Os jogadores ficam naquela mesma. A gente sempre vê o mesmo joguinho do Thales, o mesmo joguinho quando o Henrique era titular, quando o Pikachu era titular. Alguns jogadores fraquíssimos que figuram o time titular do Vasco, como é o caso do Vinícius, Marco Júnior, que pouco entregam para a equipe. E jogadores que não têm a capacidade nenhuma de estar vestindo a camisa do Vasco, como é o caso do atacante Ribamar, Felipe Bastos, entre outros jogadores. E o Vasco tem que mudar essa postura urgente para esse jogo de hoje. Tem que vencer a todo custo. Se empatar ou perder, vai continuar na zona do rebaixamento. Tá certo, tem 2 jogos a menos, mas o Vasco não é favorito a vencer esses 2 jogos. Pelo contrário, é favorito a perder os 2 jogos. Agora o Fortaleza, São Rogério Ceni, talvez ofereça menos perigo ao Vasco. Palmeiras, o Vasco já perdeu pro Palmeiras jogando em São Januário. Imagine jogando lá em São Paulo, vai tomar uma goleada. E para esse jogo de hoje, o Ricardo Sapinto pode fazer algumas mudanças ou até mesmo entrar com o esquema que ele vem utilizando aí com 3 zagueiros. A provável escalação do Vasco, se for jogar no 4-4-2, será aí Fernando Miguel, Léo Matos. Na zaga aí tem uma dúvida, né? Se jogará o estreante Jadson, o último reforço contratado, ou o Heller, ou até mesmo o Marcelo Alves. E na quarta zaga, Ricardo Graça mantido no time titular. Na lateral esquerda também mantido no time titular, Neto Borges. No meio campo, o Vasco vai ter o desfalque aí do Carlinhos, que está com Covid-19 e não irá para essa partida. Poderá ter aí Andrei, Leonardo Gil, Martim Benítez e possivelmente aí o Marco Júnior. E na frente, Thales Magno ou Gustavo Torres, o artilheiro argentino Germancano. Se o Vasco entrar a campo hoje no 3-5-2, a provável escalação do Vasco será Fernando Miguel, talvez aí a estreia do Jadson, talvez também o Heller ou Marcelo Alves e o Ricardo Graça. No meio campo, os laterais avançados, né? Léo Matos, também aí o Neto Borges, Andrei, Leonardo Gil e o Benítez. E na frente, Thales Magno ou Gustavo Torres e o argentino Germancano. Essa poderá ser a escalação do Vasco caso entre no 3-5-2 para o jogo contra o Sport. E a gente espera que o Vasco jogue melhor hoje. Teve uma semana inteirinha para trabalhar e que esses problemas eleitorais do clube não interfiram no jogo de hoje e que o Vasco vença e dê um respiro aí no Campeonato Brasileiro. Não vai ser para comemorar, não vai ser para ficar livre do rebaixamento. O Vasco tem que dar sequência aí para sair dessa
zona incômoda e nunca mais pisar dentro da zona do rebaixamento, porque precisa vencer. Time que não vence no Brasileiro é rebaixado. E deixa aí nos comentários qual é o seu palpite pro jogo de hoje, né? Na minha opinião vai ser 2-1, Vasco chorado. O Vasco que sempre toma gol em todos os jogos, vai tomar hoje, mas vai conseguir vencer. O sistema defensivo do Vasco está falho, muito mal mesmo. Os volantes não estão dando proteção à zaga, tanto o Andrei quanto o Leonardo Gil, principalmente o Andrei, que é o primeiro volante, está péssimo com a camisa do Vasco e não oferece nenhuma proteção à zaga. Pelo contrário, ele erra passe na frente da zaga, deixa a zaga aí desprevenida, pronta para tomar o gol, e isso vem acontecendo demais no Vasco. E a transmissão desse jogo aí de hoje será transmitida aí pela Rede Globo para o Rio de Janeiro e mais de 16 estados. Vem aí com a transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes, como de costume. A gente torce demais aí para que o Vasco consiga vencer essa partida e respire no campeonato. Bom, pessoal, vamos falar agora da política do Vasco, né? Infelizmente está acontecendo as eleições lá no Calabouço, as eleições online e também a eleição presencial. Se você quiser ir lá votar, você pode ir lá votar nos dois candidatos que estão participando, né? Estão lá se matando para ver quem quer o poder a todo custo aí do Vasco, quem vai ganhar o poder a todo custo do Vasco, já que ontem a juíza infelizmente negou o pedido aí do Levinciano para anulação dessa eleição de hoje que está acontecendo e a validação das últimas eleições que aconteceram no último dia 7 aí. Inclusive aí o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, chegou lá com a ata pedindo a anulação dessa eleição que está acontecendo hoje. Foi negado porque o Mussa não assinou. Até às 10 horas. Conforme o regimento, então, deixa de ser então. 10 da noite, que acaba a votação. Vice-presidente da Assembleia Geral, presidente do CD. Peraí, você é fiscal. Você não. Agora no ato formal. É um ato formal. Então vamos lá, olha só. Houve aqui algumas impugnações. Dessas impugnações, a gente tem as impugnações de mais de 20 sócios assinando, 119 conselheiros assinando, que são sócios, né, na forma do artigo 73 do Estatuto Social, mais o Conselho Fiscal assinando. E nós, em maioria de votos, contra o voto do presidente Mussa, isso já foi conversado, obviamente, no início, estamos tendo que lavrar uma ata em separado, porque o presidente Mussa entende que vai continuar a votação. Nós estamos fazendo uma ata separada porque nós entendemos que está nulo esse processo, que está anulado o processo eleitoral. Nesse sentido, nós vamos ler a ata formulada, formatada, para que não haja nenhum desentendimento. Vamos deixar aqui a mesa, gostaria que juntasse nos cartórios. Ao 14, ata de abertura e encerramento dos trabalhos, porque a junta ela resolve por maioria. Entendemos que a partir desse momento o processo já se encontra anulado. Aos 14... Infelizmente a eleição continua acontecendo lá na sede do Calabouço e infelizmente vamos ter aí um novo golpe no Vasco. A justiça vai ser falha mais uma vez e não vai ajudar o Vasco nessa questão, principalmente o Levinciano e os vascaínos apoiadores do seu mandato aí, porque ele ganhou a eleição no último dia 7 e não estão deixando o cara assumir. É inacreditável a incapacidade aí do Vasco e vamos para mais 3 anos com o Vasco sofrendo para não ser rebaixado, isso se não cair nesse ano, porque nenhum desses dois presidentes aí, na minha opinião, tem a capacidade para gerir o Vasco. E deixa aí nos comentários o que você acha dessas eleições do Vasco, quem você acha que vai ser o presidente do Vasco, se você acredita ainda numa vitória do Levinciano na justiça, ou se você acha que vai ter golpe, tanto aí com o Júlio Brandt ou Jorge Salgado assumindo a presidência do Vasco. Vale lembrar ao torcedor que o Campelo não está participando dessas eleições e está fora aí, não tem chance alguma de ser presidente do Vasco, a menos que aconteça um golpe mirabolante, extremamente fodástico aí para o Campelo continuar sendo presidente do Vasco, que eu acho bem difícil. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer demais. E vamos torcer demais pro Vascão hoje, porque hoje é dia de Vasco. Esquece essas eleições. Os caras marcaram a eleição no dia do jogo do Vasco, mas a gente não tá nem aí. A gente tá importando com o futebol. Eu, particularmente, hoje quero ver o Vasco jogando diferente e ganhando do Sport, cara. Porque tem que ganhar. Esses caras têm que ter vergonha na cara. Olha o time que eles estão jogando e o time tá em 18º lugar no Campeonato Brasileiro. Posição medíocre para um clube da grandeza do Vasco. Vamos torcer muito para que o Vasco vire essa página, que consiga vencer e se livre desse rebaixamento maldito o mais rápido possível e comece a vencer no Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.